Promessa é dívida e nós pagamos as nossas. Exato. Nós pagamos as nossas dívidas, até porque não faria sentido nós estamos aqui a falar de educação financeira sem pagarmos as nossas. Yeah, né? não faz sentido. Exatamente. Eu falo de pagarmos as nossas dívidas porque nós prometemos no último podcast que nós traríamos um caso prático sobre organização de salário, que nós íamos falar aqui como é que você pode organizar salário, mas tendo uma base de 10 mil meticais, porque para muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas pensam que é sobre a quantidade de dinheiro, né? Eu costumo ver aqui alguns comentários, as pessoas dizem, ok, você está a falar isso para alguém que recebe 50 mil meticais, mas imagina, eu recebo 10 mil meticais, tenho despesa, vivo na casa própria, porque tenho que pagar luz, tenho que pagar energia, tenho que pagar água, porque tem que pagar isto e pagar aquilo. Então, Arcélio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Vamos começar a falar disso. Bom, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui. Vamos dar continuidade, estamos a pagar aqui a nossa dívida, a nossa promessa. É o que disseste, nós sempre pagamos as nossas dívidas. O meu exemplo para a gestão de salário com base em 10 mil meticais é aquela mamana do mercado, aquela mamana que vende ali no maquininho, no Zimpeto, ok? Ela consegue criar uma família espetacular, uma família com 7 filhos, 8 filhos, fazendo aquele pequeno negócio. E algumas mães que eu quero agora homenagear, algumas mães estão lá sem o chefe de família, ou tendo o chefe de família é um pai que está desviado no álcool e não contribui em nada. E esta senhora, fazendo uma renda de 7 mil meticais, consegue criar 8 filhos. Eu gostaria futuramente de criar um podcast que eu vou trazer uma destas senhoras. Então, é possível sim gerir 10 mil meticais de forma saudável e crescer. Lembrando o seguinte para as pessoas, pegando o meu caso prático, meu primeiro salário de luxo foram 6.500 meticais. E com esse salário de luxo de 6.500 meticais, no ano 2005, 2006, olha, eu fiz história. E nesta altura, só para não dizerem não, porque era 2005, nesta altura, 2005, eu tinha colegas que recebiam acima de 40 mil meticais. Os mesmos colegas que recebiam acima de 40 mil meticais, eu recebia 6 mil meticais, eles vinham pedir auxílio a mim, e eu recebi 6 mil meticais. Eles 2, 3 dias não conseguiam atender aquilo que são as contas. E aqui, vem-nos em mente uma série de coisas. Às vezes temos um salário magro, mas temos despesas altas de verdade, ok? Às vezes temos um salário magro e temos uma péssima gestão de verdade. Às vezes temos um salário magro e não temos consciência do que acontece com o nosso salário. São vários cenários e eu quero acreditar aqui que este tipo de debate traz sempre aquela discussão, porque aqueles que têm um salário magro e têm despesas altas. É real, só que eles não estão a conseguir achar a solução. E aqueles que têm um salário magro e conseguem gerenciar como deve ser, porque tudo está ali equilibrado. E aqueles que não têm consciência. Vamos ver ao longo do podcast com que tipo de pessoas estamos a lidar. Uma vez que nós prometemos desta vez ser um pouquinho mais práticos, nós podemos começar com o primeiro caso, né? Isso. O primeiro caso é o que mais tem gerado comentários, porque eu tenho visto as pessoas mesmo a falarem, porque as minhas despesas são altas, porque isto, porque aquilo. Então vamos falar daquele que tem um salário magro, mas tem despesas muito elevadas. Como lidar com isso, Arcélio? Bom, são vários casos de pessoas que têm um salário magro, despesas bem altas. É muita gente assim. Aqui a solução é uma e única. Esta pessoa deve primeiro perceber isto é ganhar consciência. Você deve perceber que, de facto, o meu salário é magro, as minhas despesas são altas. O que eu preciso fazer? Uma e única coisa. Atenção, você não precisa de um milagre, não precisa de uma profecia, nós confundimos muitas coisas, não precisa de uma oração, você só deve fazer uma e única coisa, aumentar a tua capacidade de fazer renda, ou seja, buscar mais uma fonte de renda para que aquele salário possa, vá lá, suprir, juntamente com aquela fonte de renda, suprir as tuas necessidades. Aí a pessoa vai me falar o seguinte, não, porque eu não tenho tempo, estou sempre no local de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, quem quer gerar um pouco mais de renda, deve sacrificar-se um pouco mais, deve aproveitar aqueles momentos, porque a pessoa, não faz sentido que alguém tenha um salário magro e queira acordar às 6 horas ou às 7 horas. Não faz sentido que alguém que tenha um salário magro
queira ter um sono profundo na hora do almoço, porque está a descansar. Não faz sentido que uma pessoa que tenha um salário magro queira sair do local de trabalho ou voltar para casa exatamente às 16h30, 17 horas, já quer estar em casa. Essa pessoa está à procura de azares. Esta pessoa deve usar os tempos livres, cada minuto que ela tem à sua disposição, antes dela entrar no local de trabalho, no momento de intervalo, depois do momento da produção, deve usar este valor, este tempo aqui para poder aumentar a sua renda. Aumentando a sua renda, aí nós vamos passar para o segundo passo, que é aqueles casos de pessoas que até aumentam a renda, mas enquanto ela aumenta a renda sem organização, mais problemas ela acaba tendo, porque ela aumentou a renda. Veja só o que acontece com muita gente. Ela tinha uma renda de 10 mil meticais, conseguiu aumentar a renda para 20 mil meticais. Só que também fez uma coisa estranha, parece feitiço. Aumentou as despesas exatamente para 20 mil meticais. Loucura! Ela não usou estrutura financeira. Arcelo estava aqui a falar de 3 casos. Nós estivemos primeiro a falar desse primeiro caso, dessa pessoa que realmente tem despesas altas e tem um salário magro. Eu estava aqui a sugerir que a pessoa usasse os tempos livres, né, para poder gerar renda, fazer dinheiro. Mas nós sabemos que somos uma sociedade de desculpas, né? Em qualquer coisa nós encontramos sempre uma forma de vender desculpa. Sempre. Então eu gostaria que o Arcelo trouxesse aqui para nós um caso prático, uma vez que nosso podcast hoje é um pouquinho mais prático, um caso prático de algo que a pessoa pode fazer, mesmo estando a colaborar, como forma de aproveitar os momentos livres para gerar renda. Boa, é excelente. Temos alguém que trabalha aqui, faz podcasts, né? E tem aqui colegas. Esta pessoa tem várias coisas que ela pode fazer. Primeiro, ela tem no local do trabalho dela colegas que consomem crédito, ok? Por que não ela vender crédito para os colegas? Tirar parte do salário, comprar crédito e revender para os colegas, ok? Ou revender e permitir que esses colegas paguem no final do mês. Só que nos locais de trabalho também acontece uma coisa muito estranha, que muita gente acaba não trazendo marmita, uma coisa estranha, né? Não traz marmita e ela toma a decisão de comer comida na rua, num desses carros, etc. Por que não esta pessoa, para aumentar a renda, não acorda cedo e faz uma cesta básica para os seus colegas? Compra umas tigelinhas, né? Faz um arroz básico, umas batatas e etc. E faz uns takeaways para os colegas de trabalho. Ou seja, eu estou a falar de alguém que não precisa sair do local de trabalho para gerar a sua renda extra. Ela, a partir dos colegas de trabalho, consegue fornecer crédito, consegue fornecer comida. Atenção, estamos no teu nível. Tu estás agora para comprar uma viatura, né? E para comprar esta viatura, tu vens ao local de trabalho. Só que ao ver o local de trabalho, deparas com colegas que vendem chapa, são vizinhos. Por que não colocar esses vizinhos no carro também e partilharem essa despesa? Dei 3 exemplos. Poderiam ser mais exemplos. São só 3 exemplos para mostrar o seguinte, que formas para você gerar mais rendas existem. Você deve tomar a decisão de eliminar as suas desculpas ou colocar as suas desculpas embaixo do tapete e fazer o que deve ser feito caso realmente você deseja ter equilíbrio financeiro. Aí está, foram-se as desculpas. Agora vamos para os fatos, né? Vamos aos fatos. O Arcelo falou como eu estava a dizer, falou de 3 casos. O primeiro é desse que tem um salário magro e despesas elevadas, mas temos também o segundo caso, desse que tem problemas de organização financeira, né? Estamos a ver uma situação de desorganização financeira. Primeiro, como é que eu vou perceber que o meu problema não são as despesas que são elevadas, mas sim é a desorganização financeira? E depois de perceber isso, qual é o passo a seguir? Uau, como é que eu percebo que o meu problema é desorganização financeira? Normalmente, esta pessoa supre até grande parte das necessidades, mas depois ela fica sem dinheiro. Ela supre tudo, ok? Olha só, vamos entender isto. Ela não tem problemas de entradas, ela tem problema de desorganização financeira, na medida que quando o salário entra, ela consegue atender quase que todas as necessidades, ok? Mas depois ela fica sem valor para atender questões pontuais durante um mês. Então, significa claramente que esta pessoa está com desorganização financeira, não está com falta de dinheiro, ok? E neste suprir de necessidades básicas, ele acaba distribuindo o valor e compra quantidades acima
das que ela usa, sem se aperceber. E um sinal muito forte também de pessoas que não têm problemas de, dinheiro em si e a desorganização. Muitas das vezes tu chegas em casa dessa pessoa e tem excesso de comida, ok? Tem excesso de arroz, tem excesso de manteiga, tem excesso de coisas. Você percebe que esta pessoa tem coragem de comprar mais um saco de arroz enquanto ainda tinha um saco que ainda não acabou. Esta pessoa é desorganizada financeiramente. Esta pessoa tem a capacidade de aumentar o crédito, comprar mais crédito, enquanto ela ainda tem crédito. Isto é desorganização financeira. Esta pessoa consegue, é como se fosse uma sobrecarga de despesas. Ela sobrecarrega as suas despesas. Estamos perante um indivíduo desorganizado financeiramente. Este precisa da intervenção da estrutura financeira, ou então o que eu chamo tecnicamente sistema financeiro pessoal. É o que ela precisa neste momento. E vamos mesmo, por falar em sistema financeiro pessoal, é exatamente isso que nós queremos falar aqui. No que diz respeito a sobre, né, identificar fugas de dinheiro, né, o que é que ele faz gastar mais, o Arcélio esteve a explicar isso no podcast anterior. É só uma questão, aqui abaixo vai encontrar o link que vai levar ao podcast anterior, caso não tenha acompanhado, porque eu volto a repetir, esta é a parte 2 do nosso podcast, nós não conseguimos escutar ou concluir aqui os nossos assuntos na primeira parte do podcast, então é uma questão de clicar no link e voltar a acompanhar. Aproveite também este momento e partilhe o podcast, convido mais pessoas para virem aqui a acompanhar. Arcélio, estrutura financeira, 10 mil meticais, por onde é que nós começamos? 10 mil meticais, por onde é que nós começamos? Primeiro, deixa-me só dizer que se houver apertos financeiros, é normal que nós não compramos toda a estrutura financeira. Não é obrigatório que nós façamos a estrutura financeira como deve ser, na medida que há rúbricas que nós podemos alterar. A primeira coisa da estrutura financeira, eu sempre digo, remeta as pessoas a colocarem uma força espiritual no seu dinheiro, e isto está ligado ao dízimo. Só que muita gente acaba falhando aqui neste ponto de partida, acaba falhando no dízimo mesmo, né? Roubo. Eu não sei se tu tiras o dízimo, mas muita gente oscila muito no dízimo. Muita gente apresenta muitas desculpas para tirar dízimo. Não, porque estou com muitas despesas, porque sei lá quantos. Mas é importante que nós tenhamos esta responsabilidade. Nós não somos uma igreja, né? Não tiramos nenhuma vantagem aqui, mas é importante nós explicarmos que quando nós tiramos o dízimo, nós permitimos que haja uma proteção. Nós não enriquecemos pelo dízimo, mas nós recebemos uma espécie de proteção. O que é proteção? Proteção são aquelas migalhas que saem, né? De repente tu estás a tirar dinheiro para comprar fast foods. Há muita gente que tem o vício de fast food. Isto, biblicamente, espiritualmente, nós chamamos de roedores. É como se fossem ratos que entram no teu dinheiro para corroer. Então estes ratos funcionam. Os teus ratos financeiros que roubam o teu dinheiro, eles funcionam em termos de... Eles funcionam em aspectos como fast foods. Eles funcionam em termos de créditos rápidos, promoções em créditos, etc. Eles funcionam em termos de coisinhas pequeninas, sorvetes. Olha, coisas pequeninas são os tais roedores que destroem as nossas finanças. E nós conseguimos resolver essa questão dos roedores por meio do dízimo, 10% do dízimo. E é melhor que este dízimo seja automático. Quando ele não é automático, nós roubamos. Eu queria que tu me provasse aqui ao vivo que tu não desvias o dízimo e tu tens ali o dízimo de forma saudável. Segunda coisa é nós nos pagarmos em primeiro lugar. Estas são ações obrigatórias. É obrigatório, nós percebemos que sim, temos despesas, ok, é correto, mas para além de termos essas despesas, nós somos a pessoa mais importante nas nossas contas. Então, é bom separar 5%, já tiramos 10%, né? Ficamos com 9 mil meticais, né? Os 9 mil meticais se tornam 100%. Ok? Então, dos 100%, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos tirar 5%, vamos nos pagar, ok? O pagamento em primeiro lugar, que é valorizar o esforço que nós fizemos. Destes 5%, avançamos por uma rúbrica que é muito importante, que é aqui onde incide o orçamento doméstico. Estou a falar dos 60% ligados às nossas despesas, ok? Então, separa 60% para as despesas. Às vezes são que os 60% não são suficientes para as nossas despesas. E aí nós temos que reforçar esses 60% por meio da rúbrica seguinte. Atenção, os 60% nós jogamos eles na rúbrica do orçamento, nós jogamos eles na planilha do orçamento doméstico para nós podermos gerenciar. A seguir, o que é que nós temos? 10%. Mas eu não vou correr tanto aqui, talvez eu não esteja a ser muito claro, já falei. 10% tiramos para o dízimo. Quando tiramos 10% para o dízimo, nós ficamos com
100%, novamente. 5% tiramos para pagar-nos em primeiro lugar. 60% nós tiramos para atender as nossas despesas. De seguida, vamos tirar 10%, que nós vamos reservar esses 10% para a nossa poupança. Ok. Nós estávamos aqui a falar numa situação, né? Nós estamos a falar de um caso prático. Primeiro, nós iremos considerar a questão de tirar 10% para o dízimo, e isso significa que o nosso salário fica a 90%, é isso? Yeah. Exato. Ficamos com 90%, nesses 90% voltamos a tirar 5%. Já estamos a considerar 90% dos 10 mil meticais ou 90% dos 5% dos 10 mil meticais ou 5% dos 9 mil meticais com aquilo que eu fiquei? Quando nós tiramos o dízimo, o valor que fica corresponde a 100%. Significa que o nosso novo total agora é de 9 mil meticais. Porque nós tiramos 10% de 10 mil, que são mil meticais. Certo, unânime. Exato. Ou seja, então, ficamos até com que eu possa 9 fazer mil. um exercício. É melhor eu tirar da minha conta de cálculo da estrutura financeira os 10% do dízimo. Ou seja, recebo 10 mil, recebo 9 mil. Recebo 20 mil, recebo 18 mil. Recebo 30 mil, recebo 27 mil. Recebo 50 mil, recebo 45 mil. Recebo 70 mil, recebo 63 mil meticais. Recebo 90 mil, recebo 81 mil meticais. Recebo 100 mil meticais, recebo 90 mil meticais. Os 10 mil não fazem parte da minha estrutura financeira. Os 5% vão incidir sobre o novo 100%. Nós podemos aqui perceber, né? Porque às vezes já há muito essa questão de nós, né? Estamos a tirar o dízimo, 10%, e depois ficamos a trabalhar com 90%, enquanto na verdade nós deveríamos voltar a trabalhar com 100%. Então era importante que essa parte ficasse clara, assim, em primeiro lugar. E depois o Arcélio falou de 5%, pagar-se em primeiro lugar. Pagar-se em primeiro lugar, 5% para 9 mil meticais seria por aí 450. Exatamente. Num calculizado seria por aí 450. Isso significa que do nosso salário fica uma coisa de por aí 8.550. 8.550 é o que nós ficamos. Então, depois de nós tiramos 5% para pagarmos em primeiro lugar, o Arcélio esteve aqui a falar da necessidade de tirar 60% para as despesas. Mas já nós chegamos a 60%, Arcélio, explica lá um pouco mais sobre essa questão de pagar-se em primeiro lugar. O Arcélio estava aqui a explicar um pouco a importância disso, mas eu acho que é importante ressalvar porque acabam surgindo muitas dúvidas no que diz respeito ao 5%. Alguns dizem que 5% é para mimar-se, né? Eu comprar cabelo, comprar celular. Alguns dizem 5% é para eu investir em mim mesmo. Mas o que é que significa investir em mim mesmo com os 50%? Bom, com os 5%? Os 5% significam energia. É a energia financeira. E é a energia mais importante para que nós possamos crescer a nível financeiro. Quando nós tiramos de 5%, nós mostramos e ativamos ao universo uma coisa chamada capacidade de merecimento. Nós ativamos isso para o universo. O que acontece para a maioria das pessoas? Elas acham que são as pessoas menos importantes do universo. Então, tu chegas à conclusão de que a pessoa mais importante é o rancho de casa, é a pessoa que pagas a renda, é o seguro, então acabas passando uma energia financeira negativa. Qual é essa energia financeira negativa? Que eu não preciso de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a renda, é o dono da casa onde estou a arrendar, é o seguro, é a escola dos meus filhos. Eu não preciso de dinheiro, razão pela qual nós passamos a vida toda sem pegar no dinheiro que nós trabalhamos. E o universo já entendeu o seguinte: a Alda não quer dinheiro, a Alda não precisa de dinheiro. Quando nós nos pagamos em primeiro lugar, nós passamos a mensagem para o universo que nós somos os mais importantes, nós merecemos receber. As coisas só vão acontecer depois de nós recebermos. Eu preciso aprender a me valorizar, não é? Então, aqui nesses 5%, o mais importante, para além daquilo que eu vou fazer, o mais importante é o ritual que eu faço com os 5%. Não é o que eu vou lá despender com os 5%, mas o ritual. Há um ritual espetacular. Talvez eu coloque um vídeo aqui mostrando o ritual, senão vai nos levar tempo. Eu vou mostrar o ritual mais poderoso que se faz com os 5%. Eu tenho feito bastante isso. Agora, quanto ao uso, o uso é aleatório do nosso dinheiro. Você faz aquilo que te deixa você sentir-se valorizado. Talvez possa ser sair, tomar um sorvete, isso depende de ti. Se isso dá-te valor e te torna como uma pessoa importante no universo, faça essa ação. Se acha que é um valor que tem que guardar e ficar contigo, guarda e fique contigo. Mas o importante é
Você já disse ao universo que você é importante. Você é a primeira pessoa, a mais importante do universo e ponto final. Certo. Nós aqui avançamos depois dos 5%, nós vamos para os 60%. Que é 60%, o Astel estava aqui a explicar que é onde entra, né, o nosso orçamento doméstico, pois 60% é das nossas despesas, certo? Nós já tiramos uma situação de 450, ficamos com 8.550, 60% nos nossos 9.000 que tínhamos corresponde a 5.400. 5.400, somando com os 450 antigos, nós já gastamos por aí 5.850. 5.850, nós restamos aí com aproximadamente 3.050. 3.150, 3.150. Exato. Sim, são esses os cálculos aproximados. Yeah. E qual é o passo a seguir? O passo a seguir é pegar nos 60% e distribuir. Tomando em consideração que esta pessoa que recebe 10 mil meticais, talvez ela esteja casada, talvez ela tenha um parceiro, talvez ela tenha pais, etc. Ela não atende todas as despesas. Por exemplo, se nós formos a falar sobre arroz, ao invés dela colocar um saco de arroz, ok, ela vai colocar parte do saco de arroz que ela dividiu com as suas. Então, ela vai fazer mais importante. É bom que seja qual for o teu nível ou a responsabilidade que você tenha, é melhor que você coloque tudo na planilha de orçamento doméstico. Coloca tudo, é melhor descrever a planilha. Coloca arroz, coloca açúcar, coloca alimentação, coloca transporte, coloca crédito. É bom, eu sempre digo o seguinte, é bom nós termos o vício de nos organizarmos quando o nosso salário for magro. Então, quando nós temos o vício de nos organizarmos quando o salário for magro, significa que nós estamos altamente preparados para receber um pouco mais e crescer um pouco mais. Porque toda gente que não conseguiu ter organização quando o salário era magro, quando o salário cresce, mais descontrolada ela fica. Então, é melhor termos esta organização a partir desta planilha, por mais que aperte, doa, tire-nos lágrima, nós distribuímos este valor aqui nas despesas. No entanto, pode acontecer o seguinte, que eu falei, que a rúbrica 60% não seja suficiente para o meu estilo de vida. Eu vou ter que puxar as duas próximas rúbricas para cá. Mas também pode não chegar isto. Eu posso puxar todas as rúbricas para cá, ok? Mas agora vamos ter que voltar aqui para o cenário primeiro lá, né? Estamos a voltar para o cenário primeiro quando nós puxamos essas todas as rúbricas. Porque depende da fase da vida. Não são todas as fases da vida em que nós estamos, que nós somos obrigados a poupar. Nós não vamos poupar sempre, Alda. Não, não é possível. Nós não vamos investir sempre. Não é possível. É difícil e impossível estudar com o estômago vazio. Precisamos comer. É uma rúbrica que está ligada à instrução, ao conhecimento. Mas talvez eu esteja com fome. É melhor eu atender necessidades básicas. Afinal de contas, temos ali a pirâmide do Maslow, né? Temos que respeitar esta pirâmide do Maslow. E ali, no princípio da pirâmide do Maslow, temos as necessidades básicas, temos a segurança. E na segurança temos o quê? Temos a alimentação, temos questões básicas. Então, chega uma altura que as próximas rúbricas, que são 10% para a poupança, 10% para investimento, 5% para conhecimento, 5% para ação social e 5% para abundar, elas não fazem sentido dependendo daquilo que é a nossa vida. É normal, mas o mais importante é eu colocar a rolar. Se eu vou desviar, é melhor que eu coloque, eu vou desviar, para que facilmente eu volte à regra normal e eu volte a seguir essa estrutura financeira. Sim, nós estamos a falar aqui de um caso, né, um caso excepcional, né, de eu não conseguir, né, lidar com todas as minhas despesas com apenas 60%. Mas em condições normais, vamos supor que eu consigo, né, ali depois de fazer os ditos cortes que nós tivemos aqui a falar, que nós tivemos aqui a aprender os cortes de gastos, os apertos, eu consigo apertar todas as minhas necessidades básicas dentro dos 5.400. Qual é que seria o passo a seguir? O passo a seguir seria dividir 10% para poupar, ok? E quando a gente fala sobre poupança, é importante a gente perceber o seguinte: a poupança é feita de forma errada por muita gente. É necessário perceber que esta poupança, ela precisa ser feita de uma forma que te gere liberdade, te gere riqueza. Não sei quanto é que dá em termos de cálculos, mas depois no final do dia esta poupança pode nos gerar em torno de 5.000 meticais, 4.000 meticais ao ano. Então eu vou poupar. Ela pode gerar 5.000, ou pode gerar até 15.000 meticais se eu colocar ela como uma poupança
para a riqueza. E a poupança para a riqueza, o que é que nós fazemos? Nós futuramente investimos ou jogamos ela na rúbrica ali de investimento. Então, a segunda coisa é tirar 10% para a poupança e, de seguida, vamos tirar outros 10% que são para o investimento. Ou seja, mesmo com 10 mil meticais, eu preciso pensar em investir, ok? Então, vou jogar 10% para o meu investimento. Oh, certo. Nós consideramos aqui, nós já, primeiro, né, só para recapitular, o Arcélio teve aqui a dizer, primeiro nós tiramos 10% do dízimo, que correspondia a 1.000 meticais, porque nós estávamos a trabalhar com o nosso salário de 10 mil meticais. Depois disso, nós tiramos mais 60%, que foram 5.400, e tiramos, antes disso, tiramos 5%, né, 450, para pagarmos a nós mesmos, depois dos 60%, e agora tiramos 10% da poupança, e ao todo nós somamos, né, com nossas despesas, 6.750. Então, resta-nos por aí 2.250. Com esses 2.250, o que é que nós fazemos? Com os 2.000, eu sempre digo o seguinte, todo mês temos que estudar alguma coisa. Então, vamos reservar 5% para nós comprarmos um livro, comprar um curso, para conhecimento, aquilo que vai te ajudar a crescer. E é bom ter sempre um livro. Eu sempre digo às pessoas, eu cheguei a um número 500 em termos de livros por causa desta rúbrica dos 5%. Então, teremos 5% para o nosso conhecimento. De seguida, vamos fazer aquilo que é mais extraordinário no universo, que é doar dinheiro, que é ajudar pessoas, não é? 5%, nós tiramos esse 5% para nós ajudarmos as viúvas, aos meninos órfãos de rua e etc. Então, vamos separar 5% para isto e no final, por final, vamos tirar mais 5% que são para a nossa própria abundância. Quando a gente fala sobre abundância, é fazer aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que nos faz sentir ricos no verdadeiro sentido. Eu digo que há ações que tu fazes, Alda, tu fazes algumas ações que tu dizes, eu estou bem, sabe, estou bem. Eu não sei se é quando tu te vestes, tu gostas de te vestir bem, tu te ficares bem bonita, dizia, eu estou bem. Talvez queiras comprar um vestido, vestido verde, vestido preto, que vai te fazer tu te sentires bem. São esses 5% que usamos para isto. Tal como estava a dizer aqui, Arcélio, nós estamos aqui a somar, né? Eu acredito que vocês também estejam aí com as vossas agendas a fazer o vosso cálculo. Atenção, que isso é um exemplo, é um caso que nós estamos a usar, você pode fazer o mesmo com o seu salário real. Não precisa estar aqui a acompanhar com esse valor imaginário que nós tivemos aqui a colocar. Nós já tiramos 5% para pagarmos em primeiro lugar, tiramos 60% para as despesas, tiramos 10% para a poupança, 5% para abundar, 5% para conhecimento. Mas, sério, o nosso salário ainda não acabou. Temos ali mais algum valor. O que é que nós fazemos? Essa conta está certa. Tiramos 5% para pagarmos em primeiro lugar, tiramos 60% para a despesa, tiramos 10% para a poupança, 75%, tiramos 10% para investimento. Não tínhamos falado ainda da rubrica do investimento. Então, tiramos 10% para o investimento, né? Okay. Vamos investir em qualquer coisa. De seguida, tiramos 5% para conhecimento e tiramos outros 5% para ação social e tiramos os últimos 5% para abundar. Já estão 100%. Agora fechamos nos 100%. Mas, Arcélio, voltando para essa questão do investimento. Ok, para uma pessoa que está a receber 10 mil meticais, tem ali, depois disso nós tiramos o dízimo, ficamos com 9 mil, temos 10%, 9 mil são por aí 900 meticais. Que tipo de investimento eu posso fazer com esse dinheiro? São vários pequenos investimentos que eu posso fazer. O mais importante é o seguinte, eu tenho que guardar esta rúbrica. Só que esta rúbrica de 900 meticais em 3 meses se torna mais ou menos por aí cerca de 2.700. Com 2.700 eu posso comprar recargas. Aliás, com os 900 eu posso comprar recargas e revender. Então posso começar com isto. Mas também nos 2.700 já posso pensar em ter uma carteira móvel. Vá lá, não vou falar aqui sobre marcas, mas também posso vender algumas coisas usando carteira móvel. Mas tenho crédito, tenho carteira móvel, tenho pequenos lanches, e um lanche pode custar em torno de 100 meticais, 200 meticais, uma Santos básica. Então, posso investir nisto com perspectiva de crescer no futuro. Como você pode perceber, existem aqui vários investimentos que nós podemos fazer com esse valor que aparentemente, né, é mínimo, aparentemente é pouco, mas é possível sim, com um pouco de instrução, conseguir investir numa coisa clara. Nós já fizemos aqui a distribuição dos nossos 10 mil meticais, eu espero que você também tenha nos acompanhado com o seu salário real. Claro. E Arcélio, agora, últimas considerações. Últimas considerações, é bom nós
respeitarmos a estrutura financeira. Você não tinha estrutura financeira, comece a ter estrutura financeira. Você tem estrutura financeira, respeite cada passo da estrutura financeira, porque vai ser muito bom. Sobretudo a rúbrica relacionada a despesas é uma rúbrica bastante importante quando nós falamos sobre este crescimento financeiro. E é bom nós fazermos o diagnóstico, analisarmos, avaliarmos, para que realmente o nosso salário possa ser uma semente. E ele se torna semente quando nós respeitamos a terceira e a quarta rúbrica, que é a rúbrica ligada à poupança e ao investimento. É isto que vai permitir com que eu tenha múltiplas fontes de renda, eu consiga realizar os meus sonhos. E perceber o seguinte, o salário no final do dia tem que ser algo que deve ser esquecido. Se você quer crescer, esqueça o teu salário. E nós nos despedimos com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. É sempre um prazer estar consigo deste lado.